Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Vai começando um vídeo aqui, um vídeo rápido, um vídeo curto, tá? Não vou me prolongar muito. Como vocês viram aí nas últimas horas aí, o Fagner tá se acertando lá com o time do Cruzeiro, né? Pra temporada de 2025, com o Corinthians pagando provavelmente mais ou menos 40% do salário que ele ganha. A gente sabe que o Fagner não ganha um salário baixo no Corinthians, é um salário até que gordo e alto, para os padrões do futebol brasileiro, né? E eu vou detalhar um pouquinho mais isso aqui. E o Pedro Raul também se despedindo do Corinthians aí, indo para o time do Ceará em definitivo, o que antes havia a possibilidade de uma proposta de empréstimo e até o Corinthians pagando parte do salário. Só que agora não, é uma ideia em definitivo. Então abriria um espaço aí na folha salarial do Corinthians com a ida do Pedro Henrique, mais ou menos 500 a 600 mil reais que vai abrir nos cofres do Corinthians. E tem um pequeno detalhe nessa informação toda, tanto do Fagner como do Pedro Henrique. No caso do Pedro Henrique, ele está indo para o Ceará sem custo nenhum para o Ceará. O Ceará não vai dar dinheiro nenhum para o Corinthians. O Corinthians liberou o Pedro Henrique de graça para o Ceará. Muitos vão se questionar, pô, o Corinthians está dando de presente o cara para o Ceará? Assim, quanto que foi que o Corinthians pagou pro time do Inter de Porto Alegre para trazer o Pedro Henrique? Se não me falha a memória, eu acho que foi na faixa mais ou menos de uns 2 a 3 milhões de reais, mais ou menos, se não me falha a memória. A ida do Pedro Henrique para o time do Ceará, em definitivo, tá? Não vai ter custo nenhum pro time do Ceará. O Ceará não vai pagar nada para o Corinthians, tá? E o que acontece? Todo mundo deve estar questionando por que o Corinthians liberou de graça o Pedro Henrique para o Ceará, sem o Ceará ter que pagar alguma coisa para o Corinthians, tá? Isso vai muito naquela modalidade de, assim, troca de prejuízos, tá? Ao invés de o Corinthians ter que pagar um salário mensal pro Pedro Henrique todo mês, na casa de mais ou menos 550 mil reais por mês, se for juntar o tempo de contrato que resta para ele, que seria até, eu acho que o ano que vem, no final do ano que vem, que ele fez o contrato durante um ano com o time do Corinthians, se for juntar o tempo de contrato que ele iria pagar para o Pedro Henrique, seria maior do que ele pagou para o Internacional. Tá? Para o Internacional, o Corinthians pagou 3 milhões de reais. Tá? Para o Internacional, para liberar, para trazer ele para o Corinthians. Então o Corinthians entende o seguinte: eu não vou conseguir recuperar esses 3 milhões de reais. Não vou conseguir recuperar, não vou conseguir revender ainda mais pela idade do Pedro Henrique. Então é mais fácil eu trocar prejuízo. Eu cedo ele de graça para outra equipe, deixo de pagar esse montante mensal todo mês, que no final das contas vai até ser mais vantajoso do que não recupero o dinheiro que foi gasto para trazer ele, mas também o montante no geral para fazendo a conta no geral do que eu gastaria com salários, 13º, a economia vai ser muito maior do que os 3 milhões que eu gastei. Então, essa é a conta que o Corinthians está fazendo, que muita gente não está entendendo. Esse ponto do Pedro Raul, perdão, do Pedro Henrique, eu até concordo. É válido fazer isso. Agora, no caso do Fagner, eu já comentei isso no último vídeo. O Corinthians pagar ainda 40% do salário do Fagner, me desculpa, isso eu acho um tremendo de um absurdo, tá? Um tremendo de um absurdo. Não faz sentido nenhum o Corinthians tem que pagar ainda salário pro Fagner, tá? O Cruzeiro já veio aqui, já trouxe o Fagner, já levou o Cássio de graça e o Cruzeiro não pagou nada pelo Cássio. E agora tá levando o Fagner da mesma forma. O Augusto Melo. Aí tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Devia falar pro Cruzeiro: você quer o Fagner? Beleza, você vai levar. Mas eu quero uma compensação financeira. A não ser que dentro desse contrato de empréstimo tenha alguma obrigação de compra ao término dele, daqui a um ano. A gente não sabe, a gente não tem as minutas de contrato que foram trocadas entre as duas equipes. Pode ter esse aditivo dentro do contrato? Pode ter. A gente não sabe por enquanto. Tá? E outro jogador que eu acabei esquecendo de citar no último vídeo, que saiu também, foi o menino Rony.
volante Rony vindo das categorias de base, chegou a ter algumas oportunidades, mas ele é um garoto muito novo, muito afobado, chegava às vezes muito forte na jogada. É um bom menino, mas ele era não era tão brilhante tecnicamente. Raça em campo ele sempre teve, isso a gente nunca pode negar, tá? Ele sempre teve raça em campo. Mas, infelizmente, não, ele surgiu na hora errada, na época errada dentro do Corinthians. Eu creio que se fosse hoje em dia, no elenco atual, seria mais fácil a utilização de um Rony, por exemplo. Até agora, no começo do Campeonato Paulista, poderia até ser testado. Mas o Corinthians achou por bem liberá-lo. Ele está fechando um contato com o time do Mirassol, que vai disputar a Série A do Campeonato Paulista, né? E vai disputar também o Campeonato Brasileiro, subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E quem tem como diretor de futebol, o diretor lá do time do Mirassol é justamente o Paulinho, ex-jogador do Corinthians, que está como uma espécie de um gerente de futebol lá no time do Mirassol. Assim, o Rodney acabou sendo emprestado para outras equipes e agora vai em definitivo contrato de 2 anos para o time do Mirassol. A gente espera que a gente nunca deseja mal para o jogador, a gente espera que ele siga a carreira dele em frente aí e que siga firme e forte no seu propósito aí de clubes aí que ele for atuar futuramente. É uma pena ele não ter sido muito aproveitado no Corinthians, mas que eu volto a falar, época errada e tempo errado. Infelizmente, isso são coisas do futebol, isso são coisas que acontecem, tá? Outra coisa também, todo mundo está falando, o Corinthians está fazendo a mesma coisa que fez as gestões passadas. Emprestava jogador de graça ou cedia jogadores de graça. O que muita gente não está entendendo é o seguinte, independente de presidência, tá? Independente de presidência. Independente se é do William Monteiro Alves, se agora no caso é o Augusto Melo, o Corinthians tem que fazer isso. Por quê? O Corinthians precisa criar uma gordura financeira para tentar acalmar as coisas. Tá? Precisa criar essa gordura financeira. Então, é o que eu falei no começo. É trocar prejuízos. É melhor você deixar de pagar um salário para um cara aqui, esse montante juntando durante um ano que você economiza, ou você pode trazer um jogador com um salário um pouco menor que você vai estar economizando da mesma forma, ou então você troca prejuízo. Você libera o jogador para ir para outra equipe e você economiza com esse salário desse jogador. Que você pode usar aí, por exemplo, para bater uma dívida ou uma coisa do tipo. Esse modelo que o Corinthians está fazendo atualmente, eu não vejo como errado, tá? O que se criticava muito era o seguinte, era que o Corinthians emprestava jogadores para outras equipes e ainda pagava os salários ainda para o jogador ficar na outra equipe. Às vezes, muitas vezes, mais do que 50% do salário. Tá certo que o Augusto Melo tinha falado no começo do ano que ele não iria ceder jogadores de graça e ele não iria pagar salário para ninguém. Não é o que ele está fazendo. Pode ser que ele tenha mudado de ideia nesse meio tempo por conta disso. Porque, vou dizer, é melhor você ter... É melhor do que você ter o prejuízo de ficar pagando mensalmente o cara, libera o cara vai embora, você tem essa economia desse salário do cara aqui para você poder usar esse valor durante o ano até para trazer um outro jogador com um valor de salário menor. Nesse quesito vale a pena. Ainda mais no caso do Pedro Henrique, porque ele é um jogador já de 34, 35 anos. Então aí, nesse ponto, vale a troca. Agora do Fagner, me desculpa, não faz sentido, porque o time do Cruzeiro tá com um CEO que tem grana pra caramba, ele é um dos grandes empresários lá de Minas Gerais, e o Corinthians vai e me faz isso? Me desculpa, não faz sentido. A não ser que fizeram isso para não tomar mais prejuízo ainda. A não ser para não tomar mais prejuízo ainda. Porque o que se sabe é que o Ramon Dias não iria contar com ele mais para a sequência do ano que vem. Tá? O Fagner teria até sido avisado pela direção, pelo Fábio Soldado, que não iria ser mais utilizado para o ano que vem. Então acho que correram as peças para tentar arrumar um clube para o cara não ficar encostado no banco ou até mesmo em outra situação treinando em separado. Porque a comissão técnica, o que ela enxerga no Fagner, não enxerga um cara comprometido. Isso o torcedor corintiano já está careca de saber. O Fagner não vem se comprometendo há muito tempo. Há muito tempo, já não é de hoje. Então acho que a saída para o Fagner lá para o Cruzeiro vai ser de bom grado. Tá? Agora o Corinthians precisa trazer um lateral para disputar a posição ali com o Mateuzinho.
não pode ficar só dependendo de Léo Maná, não. O Léo Maná é um bom menino, pode vir ser um bom lateral, pode. Mas ele é um garoto muito cru ainda, tá? Ele é um garoto muito cru, tem que ser mais testado. Eu até avaliaria a possibilidade de emprestar o Léo Maná para uma equipe de menor expressão para ele ganhar rodagem. Para ele ganhar rodagem. Vejam o caso do zagueiro, do Tchoca, do Pedro Tchoca. Foi emprestado para o Ceará, fez um baita de um campeonato brasileiro. Vai voltar agora e vai ser utilizado pelo Ramon Dias. Provavelmente. Bom, vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas ações aí do Corinthians. Esse foi mais um takezinho rápido aqui para te poder bater esse papo. Beleza, rapaziada? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, dá o seu gostei aí, ative as notificações também e comenta aqui embaixo o que vocês acham da saída do Fagner por empréstimo de um ano e a saída definitiva do Pedro Henrique do Corinthians. O Corinthians se livrando do que não, vamos dizer assim, entre aspas, a gente não pode nada pejorativo, é o que não serve mais para o clube. Nesse ponto, eu acho que tá certo, o time do Corinthians tem que fazer isso mesmo. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui, eu volto na próxima aí. Vai, Corinthians!